quando as relações sociais que estão em Cristo se unem ou elas se dão, né, digamos, as pessoas se convertem, o patrão se converte, o empregado também, é muito comum que aquele que está por cima socialmente, ou aquele que tem mais prerrogativas, mais direitos sobre o outro, mais meios de ação sobre o outro, comece a entender que, agora que ele é cristão, que aquilo deve ser ratificado mesmo. Então, seria como se Filemão entendesse, olha, agora que eu sou patrão, sou cristão, e você também se converteu, agora sim que eu devo exercer o meu poder sobre você. E não é bem assim. Quando as relações sociais estão sob o senhorio de Cristo, elas não são extinguidas, ok? Em primeiro lugar. Então, Paulo não está nem falando aqui, Onésimo, rebele-se contra essa relação social desigual. Não, não. Ele pede para que essa rendição a Cristo, essa conversão ao senhorio de Cristo, possa dirigir a relação deles agora. Que as relações sociais sejam redimidas, transformadas, influenciadas pela submissão a Cristo. A cruz deve dirigir as relações humanas e sociais e não fortalecer essas posições, apesar de não destruí-las. Mas elas não, a relação social não deve ser fortalecida porque vocês se converteram a Cristo, mas elas devem ser transformadas, não destruídas, não fortalecidas, mas transformadas. E o padrão é esse: trate com amor, trate como um igual, dentro dessa ótica de que ele também é um irmão. Então, mesmo que você tenha poder até de matá-lo, ok? Porque o senhor romano poderia, em algumas situações, até ferir de morte o seu escravo. Mesmo que você possa fazer isso, você vai abrir mão, porque o que rege agora essa relação não é mais a posição ou os poderes sociais que você tem sobre ele, mas é o amor de Cristo que foi derramado na cruz e que ele demonstrou isso através de sua morte e sua ressurreição. Então, que as relações que temos com os irmãos e depois com aqueles que não são irmãos sejam sempre dirigidas pela mensagem da cruz. É isso que Paulo está falando aqui de maneira indireta, mas que a gente consegue entender isso a partir do contexto, a partir do pensamento de Paulo em outras cartas e pela maneira que ele vai conduzindo essa relação e vai costurando essa reconciliação. Onésimo era um estranho para Paulo antes de sua conversão. Agora ele é um irmão amado. O fato de deixar de ser um escravo inútil o tornaria precioso também para Filemão. Como foi Paulo quem o levou a Cristo, tanto o Senhor como o escravo, eles partilham uma relação especial. Essas são razões fortes para esperar que Filemão acolha seu escravo em seu coração, sua família, seu trabalho e na igreja que se reúne em sua casa. Então perceba que Paulo já conhecia a família de Filemão, a irmã Áfia e o irmão e filho, né, de Filemão, o irmão Arquipo. Eles já eram conhecidos de Paulo, muito provavelmente, quase certo, se converteram aí por causa das pregações, das aulas de Paulo, ministradas muito provavelmente em Éfeso. E Colossos, Paulo nunca teve em Colossos, mas muito provavelmente, por serem cidades muito próximas, o irmão Filemão deve ter passado por lá ou ido lá atrás de Paulo, recebeu a Cristo, voltou para a sua cidade com a sua família, montou uma igreja na sua própria casa e depois Paulo foi para Roma, estava preso e acabou, como a gente falou no começo, né, sendo arquitetado por Deus a situação, acabou se encontrando com Onésimo, que era escravo daquele Filemão que tinha se convertido através da pregação de Paulo, e agora esse Onésimo, que era um estranho, não é mais estranho. E ele vem com um problema e Paulo aproveita, opa, deixa eu ver aqui. Eu te conheço, Onésimo, e também conheço Filemão, conheço a Áfia, conheço o Arquipo, conheço a igreja que está na casa dele, eu sei que ele fez uma igreja lá. Então vamos resolver isso aqui da seguinte forma, vamos olhar para a cruz e resolver todos esses problemas. Paulo aproveita a situação para que ele exerça essa sua liderança, né? esse seu poder, essa sua influência, entre aspas, sobre a família de Filemão, costura com Onésimo e agora o conduz de volta para eles se relacionarem. Perceba que Paulo, ele não dá o jeitinho brasileiro. Paulo não falou, Onésimo, vamos fazer o seguinte, fica comigo aqui em Roma direto, não vou nem falar nada para Filemão, fica tranquilo, trabalha comigo aqui, já que você teve treta lá com ele, deixa que depois eu falo com ele. Fica aqui comigo em Roma, trabalha comigo aqui em Roma, e a gente vai se dar muito bem, já que você se deu mal lá, eu vou trabalhar com você aqui, depois eu mando uma cartinha falando, olha, aquele escravo que fugiu tá comigo. Não, ele não faz isso, ele fala, olha, eu conheço Filemão, eu conheço Áfia, eu conheço Arquipo, e agora eu te conheço, Onésimo, e eu sei da situação que você me contou. Isso não tá certo, vamos resolver direito. Volta lá, pega essa cartinha que eu vou escrever, entrega para Filemão e eu vou ajudar vocês a se reconciliarem. Depois disso, você volta para cá, se for o caso, tá bom? Mas resolve o problema. Então, Paulo não enterra a situação como a gente costuma fazer, né? Muitas vezes a gente prefere fugir do problema. A gente, às vezes, até ignora as pessoas na rua para não ter que conversar com as pessoas, porque a gente não quer problema, a gente quer caminhar tranquilo, não quer perder tempo, quer resolver nossos problemas logo, voltar para casa. Mas Paulo não tinha essa preocupação. Ele olhou uma situação, viu a oportunidade e foi lá e agiu. Que a gente possa aprender com o exemplo do apóstolo Paulo, que apesar de ter meios de ação para isso, preferiu
fazer o caminho, entre aspas, mais difícil. Vou entrar na situação, eu vou interceder por vocês, eu vou fazer com que vocês se reconciliem, porque vocês dois são irmãos, né? Não é possível que dois irmãos vivam com essa divisão. E depois, quem sabe, você volta para me ajudar. Se você não voltar para me ajudar, não tem problema. Eu perco um ajudante aqui, mas ganho de novo a confiança do meu irmão lá em Colossos, e ele recebe você, e quem sabe você volta para trabalhar comigo. Então, Paulo observa isso e age como um cristão. Ele coloca os interesses dele em segundo plano e os interesses da cruz como primeiro plano, tá bom? Então, o versículo 17, que é o